Realmente, alguns parlamentares devem mergulhar no mar de realidade, no mar da realidade, porque aqui dizer que o presidente da República está enfrentando a corrupção é duvidar da inteligência do povo, porque o presidente tem feito uma série de artimanhas para proteger o seu filho de uma série de denúncias de corrupção. O presidente não consegue explicar aonde está Queiroz e não consegue trabalhar na perspectiva de que nós saibamos quem mandou matar Marielle. Eles viram e falam, mas nós queremos saber quem mandou matar Celso Daniel. Ora, Celso Daniel, houve uma investigação, foi uma perda imensa para o país. O país chorou com a morte de Celso Daniel. Mas, à época, o governo do Estado estava na mão do PSDB e o governo federal também na mão do PSDB. Nós tínhamos Alckmin, se não me falha a memória, e Fernando Henrique Cardoso. E foi feita uma investigação. E essa investigação apontou e apresentou os culpados, que foram devidamente responsabilizados. É diferente, completamente diferente do que nós estamos vendo nesse país, que é a proteção para que não se investigue os indícios graves de corrupção que estão rondando ou que são emanados das ações do filho do presidente da República. Então, portanto, é preciso que a gente seja honesto com o povo brasileiro. É preciso que a gente lembre quais eram os índices do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No governo Lula, nós tínhamos pleno emprego. No governo Lula, as nossas empresas construíam um projeto de desenvolvimento nacional. No governo Lula, o filho do trabalhador podia empunhar uma enxada em uma mão e um diploma de nível superior em outra mão. Este povo, filhos e filhas de trabalhadores que foram excluídos das universidades, como foram excluídos dos aviões, como foram excluídos da mesa farta que enfrentou a fome neste país com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O que nós temos hoje, olhando o orçamento, são mais de 300 bilhões que o orçamento brasileiro fornece a benefícios fiscais para poucas dezenas de empresas. É um montante maior, inclusive, do que toda a despesa que o governo federal tem com folha de pessoal, com pessoas aposentadas do governo federal, com pensionistas. E ali nós vamos vendo o benefício fiscal num país que há um desemprego como nós nunca vimos. E não é verdade que Dilma deixou o Brasil com 14 milhões de empregados. Em 2014, quando começou o processo de desestabilização do governo Dilma, do golpe que estava sendo engendrado, o golpe que foi tramado nos porões, onde a luz da democracia e da justiça não conseguem atingir, nós tínhamos por volta de 8 milhões de desempregados. Hoje nós temos 30 milhões ou por volta disso, entre desalentados, os que já não procuram emprego porque acham que não vão conseguir, subempregados e desempregados. Aqui em Brasília nós temos mais de 300 mil desempregados, e o desemprego, ele não atinge e angustia só quem está desempregado, porque faz com que o amanhã seja objeto de muito medo, de muito receio, mas também quem está no mercado de trabalho. E aliado a isso, o que nós temos do presidente da República dizendo, ora, você tem que escolher, ou você quer direitos ou você quer emprego? Não, nós queremos empregos e direitos, porque nós queremos fazer esse Brasil voltar a crescer. Este governo que mudou a regra de reajuste do salário mínimo, porque faz um Brasil onde os pobres não cabem dentro dele. Este é o orçamento que o governo mandou, onde estão congelados recursos para a educação e ao mesmo tempo você tem uma esqueletização dos recursos para as políticas sociais. E o governo que tem medo da educação e quer silenciar a educação. E por que quer silenciar a educação? Porque quer fazer o inverso do que foi ou do que é a lenda de Pinóquio. Porque Pinóquio era o boneco de pau, marionete, que se transformou em gente. Este governo quer transformar gente em marionetes, em bonecos de pau, sem
consciência crítica, ventrílocos da ditadura e do arbítrio emanado do Palácio do Planalto. É isso que nós estamos vivenciando nesse Brasil. Nós tivemos o mito de que a terceirização geraria emprego, não gerou. De que a reforma trabalhista geraria emprego, não gerou. De que a reforma da Previdência iria gerar emprego e não vai gerar. E agora eles já começam a dizer, não vai gerar, mas apenas vai começar a ter uma outra era no Brasil. Tenham vergonha. Não utilizem de um presidente que estimula o ódio e que protege a sua família de qualquer denúncia de corrupção. Um presidente que acha que os seres humanos podem ser hierarquizados, que tem ser humano que tem o direito de amar e outros o que te cabe são os armários, que seres humanos podem viver com a subalternização que ele exala. E ali é o poema de Augusto dos Anjos: a mão que afaga é a mão que apedreja, a mão que afaga o sistema financeiro, a mão que afaga o rentismo neste país, é a mão que apedreja o povo brasileiro, as mulheres, a população LGBTI, os jovens, os estudantes, as universidades. Isto é a realidade do governo Bolsonaro, que vai sendo entranhada na consciência do povo brasileiro e derrete a sua popularidade. Nunca antes na história deste país nós tivemos um presidente que em tão pouco tempo de governo teve uma redução tão drástica do seu apoiamento pela população brasileira. A maioria da população brasileira não confia em Bolsonaro. E agora se tenta segurar e fazer a construção de uma narrativa falsa, uma narrativa mentirosa, um presidente que tem um desprezo para com o meio ambiente. Vamos ver. O presidente disse que o IBAMA atrapalha empresários e produtores brasileiros e passa por um processo de enfraquecimento do órgão. O ministro do Meio Ambiente, que é investigado por fraude ambiental, já havia inclusive indicado que fiscais que aplicassem multas que ele considera inconsistentes seriam punidos. Salles determinou o corte de 24% do orçamento anual previsto para o IBAMA. O IBAMA teve seu orçamento reduzido de 368,3 milhões para 279,4 milhões. Só as despesas fixas do IBAMA estão calculadas em 285 milhões. E o número de multas aplicadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal teve queda de 34%. Porque o que faz esse governo? Institucionaliza a ilegalidade. Para que as pessoas, para que aqueles que fazem crimes ambientais, crimes trabalhistas, crimes e mais crimes, não possam ser responsabilizados. Então, se tem muito desmatamento, o que eu faço? Eu tiro o desmatamento da condição de ser algo ilegal no Brasil. E quando se constata o desmatamento, o que faz o presidente da República? Demite o presidente do órgão que constatou o desmatamento. Em abril, o governo criou o órgão regulatório com o poder de perdoar ou revisar multas ambientais. Esse núcleo de conciliação vai ficar responsável por analisar, mudar o valor ou anular uma multa aplicada por um fiscal. Nós tivemos uma reportagem no Fantástico, que mostrou que fiscais responsáveis por combater o desmatamento em reserva em Rondônia estão marcados para morrer. Criminosos invadem as terras públicas. E o que fala o presidente da República? Que é preciso regularizar a invasão, que é preciso regularizar o próprio crime. Nós estamos vencendo isso. E me vem aqui falar que o governo Bolsonaro combate a corrupção. Ele tem que explicar primeiro, porém, como é que a Lava Jato, ela constata que o senhor Guedes recebeu mais de 500 mil reais de uma empresa fantasma, constatado pela Lava Jato, mas a Lava Jato não pediu a investigação de Guedes, que era o grande artífice da campanha de Jair Bolsonaro em 2018.
como nós vimos o depoimento de Rodrigo Janot, que diz, dentre outras coisas, que havia uma pressão da Operação Lava Jato para criminalizar Lula e definir o quadro eleitoral. Tenham vergonha, tenham vergonha, tenham vergonha. Para concluir, deputada. Para concluir, presidente, porque os bilhões do crédito do que aqui está posto para pagar os parlamentares, porque retiraram os direitos das pensionistas e dos órfãos, porque tiraram o direito do povo se aposentar. Este crédito que vai para pagar, ele não pode ser suficiente para que parlamentar venha aqui mentir. Nós temos um preso político nesse país, Luiz Inácio Lula da Silva, preso sem crime e sem provas. E nós temos um governo que cada dia que passa mostra que o absurdo tem perdido a modéstia, que acha que está no topo de um absolutismo e de um arbítrio, que bate palma para o arbítrio, que bate palma para a corrupção e protege seus filhos de qualquer investigação sobre atos corruptos. Respeitem o povo brasileiro e a verdade.